E olha só, escândalo em Brasília, uma verdadeira bomba que temos para trazer aqui. Moraes usa órgão do governo de forma ilegal e comete crime, e isso pode lhe custar caro. Nós vamos mostrar isso aqui. Vejam só, pessoal, se não bastasse todo o ativismo judiciário e toda a perseguição à direita, agora surge essa bomba contra Alexandre de Moraes, que está sendo investigado pelo tribunal lá nos Estados Unidos. Você vai saber isso aqui também. E para se defender desse tribunal lá nos Estados Unidos, ele precisou usar um órgão público aqui no Brasil. Porém, isso está completamente ilegal de acordo com a Constituição e esse crime é gravíssimo. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Antes eu quero só te pedir para dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo. E quem vai trazer para nós essa denúncia bombástica é o senador Marcos Duval, que foi também perseguido por Moraes e agora colocou a boca no trombone. Confira essa matéria e voltamos em seguida. E eu preciso falar para vocês um escândalo. Talvez vocês não tenham ideia do que está para acontecer. E vocês precisam ter conhecimento disso. E divulgar para todo mundo mais outra violação do Alexandre de Moraes. Botei aqui, o escândalo da AGU. Usar o dinheiro público para defender Alexandre de Moraes. Quem autorizou esse escândalo deve ser responsabilizado. Então, quem autorizou o Alexandre de Moraes usar a AGU para defendê-lo contra a acusação lá do Donald Trump tem que ser responsabilizado e eu vou atrás de quem autorizou. Ele está sendo processado nos Estados Unidos por uma corte federal. Hoje, ele surta e dá uma multa de 8 milhões para o Elon Musk. Ele é louco. Aí você vê que ele é louco e, de repente, ele tira a rede social dele. A única que ele tinha, ele tira do ar. Então, vamos lá. Veja os crimes e as irregularidades por trás dessa farsa do Alexandre usar a AGU para defendê-lo nos Estados Unidos. Nossa, ele não era tudo? Não era ele que vítima, condenava, julgava e tal. Pô. Tá pedindo arrego para a AGU. Quem tem AGU tem medo, né? Vamos lá. Uso indevido da AGU. A Constituição Federal, no seu artigo 131, determina que a AGU defenda exclusivamente a União e não agentes públicos em caráter pessoal. Moraes não é a União. Já começa a primeira violação da Constituição. E eu estou com tudo pronto aqui já para denunciar a AGU. E vocês espalhem essa formação, porque muita gente está achando, é a Advocacia Geral da União. Bom, então compete a eles a defender Alexandre. Não! Não! Ninguém está falando sobre isso. Estou acompanhando as pessoas comentando nas redes. Ninguém se atentou que é inconstitucional. Improbabilidade administrativa. O uso da máquina pública para benefício próprio pode configurar desvio de finalidade e improbidade, conforme a Lei 8.429/1992. Violação da impessoalidade. O artigo 37 da Constituição deixa claro que a administração pública deve obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. A AGU servir de escritório particular de Moraes é um atentado contra esses princípios constitucionais. Alexandre, você não para de violar a Constituição. Arrego, hein? Meu Deus do céu, e está na Suprema Corte. Desperdício de dinheiro público. A União gastando recursos em uma briga internacional que não tem qualquer relação com o interesse do país, do Brasil. Quem vai pagar essa conta somos nós, o povo.
se atentaram que nós, que estamos sofrendo, perseguidos, violentados nos nossos direitos, nós que vamos pagar a conta para Alexandre de Moraes ser defendido nos Estados Unidos? Olha a incoerência. Ele ainda, nada mais, nada menos, quer que a gente pague. Vocês não estão conseguindo entender o absurdo? E aqui fala o que pode ser feito. Aí cabe a todos nós fazer uma denúncia urgente. O caso precisa ser levado ao Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, TCU, a Controladoria Geral da União, CGU, e os responsáveis por essa ilegalidade devem ser investigados e punidos com rigor da lei. Ou seja, nem a imprensa está divulgando que é inconstitucional o uso da AGU para defender Alexandre de Moraes. Essa imprensa nojenta. E quase toda a população não tem essa informação. Está na nossa Constituição, gente. Bora ler a Constituição. Então aqui já deixa grave, mas fora o vídeo de ontem, que eu já também estou denunciando, claro, que é uma violação aos direitos humanos, crime contra a humanidade. E eu falei para vocês, crime contra a humanidade não é só um único país que pode entrar ou uma instituição a qual o Brasil é signatário. Como é o maior dos maiores crimes, que é o crime contra a humanidade, qualquer país democrático, qualquer um, que você às vezes nem ouviu dizer, a Corte Federal desse país pode entrar com uma denúncia contra Alexandre de Moraes. Ele pode passar a responder por crimes contra a humanidade em vários países. Por isso que o Trump deu o start ontem e saiu em todas as matérias internacionais. Só como é considerado um crime mais grave de todos os crimes, todos os países podem abrir um processo criminal contra ele. Aí ele vai ter que responder em cada país. Ô, beleza. A vida não está ficando fácil para você mais, Alexandre. Acabou. E hoje, você retirar sua página do ar, eu vou ler aqui o que representa isso. Medo, covardia. A minha equipe já preparou para acionar o uso indevido da Advocacia Geral da União para uma defesa particular do ministro Alexandre. Já está aqui assinado e vai ser daqui imediatamente já levado para protocolar. Então está aqui o assunto. Excelentíssimo senhor ministro Vinícius Marques de Carvalho, Controladoria Geral da União. Então está aqui assunto: denúncia por uso indevido da Advocacia Geral da União na defesa particular do ministro do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Senhor ministro, ao cumprimentar, vem diante como senador da República fazer a seguinte denúncia. No dia 20 de fevereiro de 2025, foi publicada uma matéria jornalística, que está em anexo, informando que a Advocacia Geral da União, a AGU, estaria atuando na defesa do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, em uma ação movida pelos Estados Unidos, pelo grupo de comunicação do presidente Donald Trump e pela plataforma Rumble, conforme amplamente noticiado em ações, tá. Aí repete que artigo 131, a Advocacia Geral da União é uma instituição que, diretamente ou através de órgãos vinculados, representa somente a União em questões judiciais e extrajudicialmente, cabendo-lhes, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Dessa forma, não há previsão legal que autorize a utilização da estrutura da AGU
para defender particular. Aqui você não é ministro, não. E mesmo que se permanecesse como ministro da Suprema Corte, você não pode usar a AGU. É uma violação da Constituição. Então, esse ofício já vai ser apresentado dentro de algumas horas. Temos esse outro também, para o mesmo assunto. Pode olhar o assunto. Denúncia por uso indevido e tal. Aqui eu estou colocando para Corregedor-Geral da Advocacia da União. Heráclio Mendes de Camargo Neto. Senhor Corregedor-Geral, vamos ver se vai haver resposta disso, hein? Ou se o sistema é maior. Mas está aqui, ó, para a gente denunciar caso não dê nenhum andamento. Tem aqui outra denúncia que nós fizemos. Aqui é para a PGR, Paulo Gonet. Denúncia por uso indevido da Advocacia Geral da União na defesa particular do ministro tal. Não foi nem o Elon Musk que tirou do ar, não, hein? O Elon Musk sendo pagando multa, pagando sei lá mais e tal, e ainda mantendo o cabo. Isso é coerência. A decisão, preste atenção, a decisão de Alexandre de Moraes de remover a sua conta no X, antigo Twitter, não tem nada a ver com um simples movimento estratégico. Muita gente pensou, bom, deve ser alguma ação estratégica dele. Primeiro ponto, medo de ser desmentido pelo próprio passado. Moraes, como qualquer figura pública, tem um histórico de declarações e posicionamentos que ficaram registrados ao longo dos anos. O problema, muitas dessas falas podem entrar em contradição direta com as suas decisões e posturas atuais. Isso é óbvio. O que ele dizia antes sobre liberdade de expressão? Nós temos vídeos dele falando sobre liberdade de expressão. Como ele interpretava a Constituição há anos, antes de estar no STF? Não tinha um notório saber jurídico e notório saber, era um grande constitucionalista no Brasil? Eu nunca vi um cara ser o maior constitucionalista do Brasil e o que mais viola a Constituição. Em que momento sua visão sobre direitos fundamentais mudou? Começa por aí. Era só fazer um levantamento para ver em que momento mudou, por que mudou, o que mudou. Então, ele não tirou por conta de questão estratégica, não. É medo. Está sentindo medo agora, né? Medo do olhar público e das novas tecnologias. A remoção da conta também revela um temor pelo ambiente digital atual, que se tornou muito mais vigilante e analítico. Quando eu falo para vocês que o brasileiro se politizou, vocês ainda não acreditam. A remoção da conta também revela um temor pelo ambiente digital atual, que se tornou muito mais vigilante e analítico. Com a compra da plataforma por Elon Musk, há menos controle sobre o que pode ser acessado por outras pessoas e menos garantias de que pedidos judiciais para remoção de conteúdos sejam atendidos. Além disso, com o avanço da tecnologia artificial, a inteligência artificial é uma ferramenta que resgata postagens apagadas, gerando o risco de que documentos, declarações, twitters antigos sejam recuperados, se tornou ainda maior. Então, com a inteligência artificial, ele achou que pudesse recuperar documentos. Mas coitado. Ele não sabe que todos os arquivos, mesmo ele tendo tirado do ar, estão todos preservados. Strume, não adiantou você ter tirado do ar, achando que ia deletar arquivos e tudo mais.
como você acusou muita gente de ter deletado o celular para apagar arquivos que pudesse comprometer. Que medo, hein? Quem diria? Quem diria que iríamos ver o Alexandre o Grande? A retirada da conta pode ser uma tentativa desesperada de dificultar o trabalho daqueles que querem expor suas incoerências. Mas o governo americano já pediu a quebra da sua página. E ela não é deletada, ela fica arquivada. Se analisarmos pelo viés do comportamento humano, grandes líderes autoritários ou figuras que tentam controlar narrativas frequentemente recorrem ao apagamento do próprio passado quando se sente que perderam o domínio da situação. Toma! Essa eu vou ler de novo. A história se repetindo. Escuta aí, Xandão e seu grupo. Se analisarmos a história pelo viés do comportamento humano, grandes líderes autoritários ou figuras que tentaram controlar narrativas frequentes recorrem ao apagamento do próprio passado, quando sente-se que perderam o domínio sobre a situação. É o medo do desmascaramento, o medo de que suas decisões não tenham sustentação lógica, o medo de que a população veja que a sua atual postura não é pautada em coerência, mas sim em interesses e conveniências do presente momento. Mais um crime para conta daqueles que querem perseguir o povo brasileiro. E agora um absurdo, né? Nós, o cidadão brasileiro que paga tantos impostos durante o ano inteiro, agora nós estamos pagando a defesa de Moraes daquilo que ele cometeu contra nós mesmos. Olha que absurdo esse país, pessoal. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, esse tipo de coisa não aconteceria. Vejam só, além de tudo, eles querem ainda incriminar Bolsonaro, dar eles 38 anos de cadeia. Aquele que não fez nada vai ser incriminado por 38 anos de cadeia e criminosos que cometeram aí várias atrocidades estão soltos, até políticos que roubaram dinheiro do povo brasileiro aí está solto. E agora nós temos que pagar a conta da defesa de Alexandre de Moraes. A AGU é um órgão público que serve para a Defensoria da União, são os advogados da União. E não podem prestar serviço particular para quem quer que seja. Mas isso é uma prova para vocês verem como que os valores estão trocados, como que a Constituição já foi rasgada, como que já não existe mais democracia no país. E se Jair Bolsonaro não puder concorrer às eleições de 2026 por ficar inelegível ou por até mesmo eles conseguirem prendê-lo, esse país já não existe nenhum tipo de regra, de lei ou de democracia. Fica comprovado. Então, pessoal, olha que absurdo. Eu quero pedir para compartilhar esse vídeo. Pega o link aqui, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Se não bastasse, agora o Moraes usa um órgão público para poder se defender lá fora contra aquilo que ele mesmo causou. Então, é a vítima, é o promotor, é o juiz, é o acusador e agora usa também dos órgãos públicos. Nós precisamos colocar a boca no trombone, precisamos falar antes que seja tarde demais. O que o povo tem que fazer é ir às ruas para falar fora Lula, mas também fora Moraes. Nós não precisamos, pessoal, desse tipo de gente na política. E aí, nós até colocamos um vídeo aqui, o Pablo Marçal, né, coach, empresário, palestrante, ficou inelegível, acabou de ficar inelegível por 8 anos, não podendo concorrer a nenhum cargo público. Mas esse tipo de coisa ele nunca cometeu, ele nunca usou um órgão público a seu benefício próprio. E por que o Pablo Marçal ficou inelegível? Porque citaram, o PSOL entrou com uma ação ali na justiça falando que o Pablo Marçal teria cometido um abuso
financeiro, abuso de poder financeiro, poder econômico. Pessoal, olha que absurdo. E aí eles querem tirar todos os que forem da direita, eles querem tirar do páreo para 2026 a esquerda permanecer. Mas nós não vamos deixar, é claro, o povo brasileiro vai se manifestar e vai às ruas, porque esse tipo de denúncia que nós trouxemos aqui já chega, né? Acho que já deu. Agora temos que fazer a nossa parte. Então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, manda o link desse vídeo aí para todo mundo, para que algo seja feito e a gente possa mudar essa situação o quanto antes. Porque senão, pessoal, vai chegar uma hora que não vai dar para fazer o caminho de volta, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.